Olá, esta é a nossa oficina sobre as funções básicas de um celular, baseado no sistema Android. Para facilitar a compreensão, iremos utilizar um simulador do celular Samsung S21. A fim de não prolongarmos muito a oficina, vamos destacar 4 pontos principais do nosso aprendizado: segurança, armazenamento, conectividade e desempenho. Agora, vamos falar sobre segurança. A proteção dos seus dados pessoais é extremamente importante quando se trata de dispositivos Android, e uma das principais medidas de segurança é utilizar uma senha forte e segura. Uma senha forte deve conter pelo menos 8 caracteres, combinando letras minúsculas, letras maiúsculas, números e símbolos especiais. Além disso, é importante escolher uma senha diferente para cada conta ou aplicativo que você utiliza. Ao configurar um dispositivo Android, você pode optar pelo método de senha tradicional ou pelo método de senha numérica, ou ainda pelo padrão de desbloqueio por sequência de pontos na tela. É importante lembrar que o padrão de desbloqueio por pontos na tela é menos seguro que a senha numérica e, consequentemente, a senha numérica é menos segura que o padrão de desbloqueio por reconhecimento de escrita. Existem outras opções de segurança que podem ser utilizadas, como autenticação biométrica, reconhecimento facial, reconhecimento de íris ou impressão digital. Esses recursos podem ser mais rápidos e convenientes para desbloquear o seu dispositivo, e também podem ser mais seguros do que senhas comuns, já que apenas você teria acesso a eles. As permissões são um aspecto fundamental para a segurança em um dispositivo Android. É importante entender como elas funcionam. Quando você instala um aplicativo em um dispositivo Android, ele pode solicitar algumas permissões, como acesso à câmera, microfone, contatos e localização. Essas permissões são projetadas para ajudar o dispositivo a proteger a privacidade do usuário e garantir que o aplicativo não tem acesso a informações sem o consentimento do usuário. Antes de instalar o aplicativo, você pode ver uma lista das permissões que ele solicita para ser instalado. Você pode revisar essa lista e, na hora de instalar, pode conceder ou negar algumas permissões. No entanto, é importante lembrar que algumas permissões são necessárias para o funcionamento correto do aplicativo. Portanto, negar algumas permissões pode fazer com que o aplicativo não funcione adequadamente. Além disso, é importante lembrar que nem todos os aplicativos são criados iguais. Às vezes, um aplicativo pode solicitar permissões além do necessário. Por exemplo, um aplicativo de lanterna solicitaria acesso aos contatos. Nesse caso, você pode simplesmente negar essa permissão, pois ela não afetaria o funcionamento do aplicativo. Você também pode gerenciar todas as permissões dos seus aplicativos a qualquer momento no menu de configurações do dispositivo Android. Ainda falando sobre segurança, existem 2 pontos extremamente importantes que devem ser destacados. O primeiro é a proteção por autenticação de 2 fatores. Isso é geralmente utilizado para o acesso a contas, como a conta do Google ou outras contas similares. Para isso, você precisará de um código externo que será enviado por mensagem, e-mail ou por um aplicativo que fornecerá esse código externo para acessar sua conta. O segundo ponto é o método de precaução, que permite limpar seu dispositivo remotamente. Caso seu dispositivo seja roubado ou perdido, você pode usar o Google para limpá-lo remotamente, evitando que suas informações sejam vazadas para terceiros. Agora, falando sobre armazenamento, existem 2 tipos: armazenamento interno e armazenamento externo. O armazenamento interno é incorporado ao dispositivo e é usado para armazenar o sistema operacional, aplicativos, fotos, vídeos e arquivos do usuário. Geralmente, esse tipo de armazenamento é mais rápido e confiável do que o armazenamento externo, porém possui uma capacidade limitada.
Portanto, ao comprar um smartphone, é importante considerar seu uso. Já o armazenamento externo pode ser dividido em duas categorias: armazenamento externo físico e armazenamento externo em nuvem. O armazenamento externo físico refere-se principalmente aos cartões de memória removíveis, que são utilizados para expandir a memória interna do celular. É importante lembrar que esse tipo de armazenamento externo removível não é adequado para instalar aplicativos, sendo destinado apenas ao armazenamento de fotos, vídeos, músicas e outros arquivos, devido à sua velocidade inferior em comparação ao armazenamento interno. Por outro lado, o armazenamento externo em nuvem está relacionado a serviços de armazenamento em nuvem, como o Google Cloud ou o Samsung Cloud. Neles, você pode armazenar não apenas fotos, vídeos e músicas, mas também alguns arquivos externos, como documentos em formato PDF ou arquivos do Word que você possui no celular. Vale ressaltar que geralmente os aplicativos em nuvem são gratuitos até uma determinada quantidade de uso, e após isso começam a ser pagos mensalmente. A conectividade dos celulares é uma característica fundamental que permite que esses dispositivos sejam muito mais do que simples telefones. Hoje em dia, os smartphones estão constantemente conectados a uma variedade de redes e serviços, permitindo que os usuários acessem informações, se comuniquem com outras pessoas e aproveitem uma infinidade de recursos. A primeira forma de conectividade que vem à mente quando falamos de celulares é a rede de telefonia móvel. Essa rede, geralmente fornecida por operadoras de telefonia, permite que os usuários façam chamadas telefônicas e enviem mensagens de texto. As redes móveis evoluíram ao longo dos anos, passando de 2G para 3G, 4G e, mais recentemente, 5G. Cada geração traz melhorias na velocidade de transferência de dados, confiabilidade e capacidade de conexão. Além da rede de telefonia móvel, os celulares também podem se conectar a redes Wi-Fi. O Wi-Fi oferece uma maneira rápida e conveniente de se conectar à internet em locais onde há um ponto de acesso sem fio disponível, como em casa, no trabalho ou em cafés e restaurantes. A conexão Wi-Fi geralmente é mais rápida e estável do que a conexão de dados móveis, permitindo que os usuários acessem a internet, façam chamadas de voz pela internet, VoIP, transmitam vídeos, joguem online e usem uma variedade de aplicativos e serviços baseados na web. Outra forma de conectividade importante nos celulares é o Bluetooth. Essa tecnologia sem fio permite que os dispositivos se comuniquem entre si a curtas distâncias, geralmente até 10 metros. O Bluetooth é usado para conectar fones de ouvido sem fio, alto-falantes, teclados, mouses e outros acessórios aos celulares. Também é usado para transferir arquivos entre dispositivos próximos, como imagens, músicas e documentos. Além dessas formas mais comuns de conectividade, os smartphones modernos também estão equipados com uma variedade de sensores e tecnologias, como o GPS, Sistema de Posicionamento Global, NFC, comunicação por campo de proximidade, infravermelho e portas de infravermelho, que permitem uma ampla gama de recursos e serviços. O GPS, por exemplo, permite que os usuários obtenham informações de localização em tempo real e usem aplicativos de navegação. O NFC possibilita o uso de pagamentos móveis e a transferência de informações entre dispositivos com apenas um toque. Além disso, a conectividade dos celulares desempenhou um papel fundamental na popularização das redes sociais. Através de aplicativos como Facebook, Instagram, Twitter e muitos outros, os usuários podem se conectar com amigos, compartilhar fotos, vídeos e atualizações de status, e participar de comunidades virtuais. Os smartphones também permitem o uso de aplicativos de mensagens instantâneas, como WhatsApp, Telegram, Messenger e outros, que oferecem recursos avançados de comunicação, como chamadas de voz e vídeo gratuitas, compartilhamento de arquivos e conversas em grupo. Além das formas de conectividade mencionadas anteriormente, os celulares também podem se conectar a outras redes e serviços, ampliando ainda mais suas capacidades.
Alguns exemplos incluem conexão de dados móveis. Além das chamadas telefônicas e mensagens de texto, os celulares podem se conectar à internet por meio da rede de dados móveis. Isso permite o acesso a uma ampla gama de serviços online, como navegação na web, uso de aplicativos baseados na nuvem, streaming de mídia e download de arquivos. Conectividade por cabo. Embora a conectividade sem fio seja predominante nos celulares, eles também podem ser conectados a outros dispositivos por meio de cabos. Por exemplo, é possível conectar um celular a um computador usando um cabo USB para transferir arquivos, sincronizar dados, fazer backup ou até mesmo usar o celular como um modem para acesso à internet. Integração com dispositivos inteligentes. Com o crescimento da internet das coisas, IoT, os celulares estão se tornando centrais para controlar e se conectar a uma variedade de dispositivos inteligentes. Por meio de aplicativos específicos e conectividade sem fio, é possível controlar luzes, termostatos, câmeras de segurança, eletrodomésticos e outros dispositivos conectados usando o celular como um controle remoto inteligente. Conectividade em veículos. Os celulares podem ser conectados a sistemas de entretenimento em veículos, permitindo que os motoristas façam chamadas com viva voz, transmitam música, obtenham direções de navegação e acessem informações úteis, como previsão do tempo e tráfego em tempo real. Essa integração também pode permitir que o celular sincronize dados e aplicativos com o sistema do veículo. Essas são apenas algumas das muitas maneiras pelas quais a conectividade dos celulares está evoluindo e impactando nossas vidas. À medida que a tecnologia continua a avançar, podemos esperar ainda mais inovações e integrações que transformarão nossos celulares em dispositivos ainda mais poderosos agora. Em relação ao desempenho, existem alguns tópicos importantes a serem considerados. Um deles é a evolução, que é um aspecto fundamental no desenvolvimento de novas versões de smartphones ou de novas tecnologias. Isso é relevante tanto para os desenvolvedores quanto para os clientes, pois estes últimos desejam ter acesso a novidades. O segundo tópico aborda os objetivos relacionados ao desempenho dos smartphones. Um smartphone de alto desempenho pode fazer diferença na realização das tarefas diárias, tornando-se muito útil nesse sentido. Existem algumas estatísticas relevantes sobre modelos de smartphones considerados de alto desempenho, tais como o Galaxy A30s, o Galaxy A21s, o Realme C21Y e o Realme C35. Falando um pouco sobre as configurações, é importante liberar espaço de armazenamento removendo aplicativos não utilizados, limpando cache e dados de aplicativos, além de manter os dispositivos sempre atualizados. Essas são algumas recomendações para garantir o correto funcionamento e bom desempenho do dispositivo. Além disso, é importante destacar a relação entre as funcionalidades e o desempenho dos smartphones. Ao adquirir um smartphone de alto desempenho, é possível usufruir de diversas funcionalidades que auxiliam nas tarefas diárias. Por exemplo, em compras online, ter um smartphone com maior capacidade de processamento pode proporcionar vantagens, especialmente em sites movimentados com muitos usuários acessando, como no caso da compra de ingressos para shows. A conectividade e o desempenho também são considerações importantes na escolha de um modelo de smartphone. Outro aspecto relevante é o desempenho relacionado à mídia, como fotos, vídeos e reprodução de qualidade. Existem smartphones com capacidade de reprodução de imagens e vídeos superiores a outros modelos. Esses são alguns dos tópicos considerados ao tratar desses dispositivos. Falando agora sobre os aspectos mais buscados em relação ao desempenho mencionado anteriormente, cerca de 50% das buscas levam em consideração a duração da bateria. Um dos modelos conhecidos pela excelente potência da bateria é o Motorola Moto E4 Plus, que possui uma capacidade de 5.000 mAh, proporcionando uma duração estimada de até 2 dias.
No que diz respeito às mídias, é comum que as pessoas busquem por recursos relacionados a fotos e vídeos. Nesse aspecto, um modelo relevante é o Nexus 6P, com uma câmera de 12,3 megapixels. Em relação às configurações, a memória e o armazenamento do sistema são aspectos considerados, sendo o Samsung Galaxy S22 Ultra um modelo premium nesse sentido, embora com um preço mais elevado. Já em termos de custo-benefício, o Redmi Note 11 Pro é uma opção interessante. Quanto ao design, destaca-se o Samsung Galaxy S6 Edge, que possui uma tela curva, algo que se tornou incomum nos modelos lançados a partir de 2015, mas que foi muito apreciado pelos compradores. Essa foi nossa apresentação. Obrigado pela atenção de todos.